vive é o sistema liberal. Já. Essa não é a nova ordem, essa já tá virando a velha, basicamente. Então, Na sua visão, qual seria a marca da besta? Seria o chip do Elon Musk? Aí, ó. Dando aquela é. Neuralink, alguma coisa assim, né? Então, para você não poder comprar e nem vender, tem que estar relacionado a um sistema de pagamentos, né? Vale lembrar, você falou do Elon Musk, é interessante que o avô do Elon Musk, ele, chegou a ser preso no Canadá por fundar uma organização, e não pela organização em si, mas pelo que eles defendiam, que era uma revolução baseada em tecnocracia. A organização era Tecnocracia Inc., basicamente. Então, quer dizer, ele falava já de tecnocracia abertamente, o seu avô depois acabou indo para a África do Sul e tal, porque lá, ele quis ir para lá e tal, porque ele era simpatizante do apartheid, diga-se de passagem, né? Mas antes disso ele foi preso e foi meio perseguido no Canadá com ideias subversivas, revolucionárias e que defendiam uma tecnocracia. Então, aquilo que o Klaus Schwab, enfim, falou lá no Fórum Econômico Mundial, o avô do Elon Musk já falava. E depois o próprio Musk falou também. O renda básica universal, né? Renda básica universal, que é um. Na própria União Soviética, quando se falava de um futuro na ficção científica, a ideia de futuro que eles construíram era uma tecnocracia, basicamente. Mais ou menos aquilo que a China vem alcançando. Aos poucos, crédito social, tudo relacionado, só que bem mais avançado nas ficções científicas. Existiu ficção científica na era soviética, ela teve fases que ela foi liberada, fases que ela foi proibida, né? Mas sempre tinha a ver com isso, criar um ideal de futuro. Eles queriam criar um novo modelo de ser humano, um homem soviético e também um modelo de sociedade, civilização. E como você tem hoje, pô, o cara que é dos globalistas lá, como o pessoal fala, o Klaus Schwab, ele falou de renda básica universal. Pois é, mas o cara que diz que é antiglobalista, entre aspas, que é o Elon Musk, né? Tá falando a mesma coisa? Tá falando a mesma coisa. Você não terá nada e será feliz, o Klaus Schwab, né? Agenda Exatamente. 2030. Né? Então você tem os Estados Unidos hoje, por exemplo, a Tesla ela perdeu muito capital por causa das polêmicas agora envolvendo o Musk, né? Você deve ter acompanhado, Acompanhei. murchou a empresa e tal. Mas o que mantém a Tesla ainda valorizada é a expectativa do futuro. Especialmente por conta de sistemas robóticos. É a parte robótica da Tesla que mantém ainda uma grande expectativa de mercado em torno dela. E ele está para lançar, né, agora esse ano, em 2025, não sei nem se já não lançou, mas estava para lançar, aquele robô humanoide, que me fugiu o nome agora do robô humanoide, mas esse robô vai ser um produto principal. Então é muito curioso, né, que ao mesmo tempo em que se deporta os imigrantes ilegais, vai surgir um robô capaz de realizar pequenas tarefas. Então, será que a gente não está vivendo já um começo, uma possibilidade, né? Um começo de uma substituição, né, ainda do ser humano, do trabalhador, para uma era onde vai morrer o marxismo de vez, porque vai ser a era onde a teoria do valor do trabalho vai sumir. Né? Se você chegar no ponto onde tudo começar a ser automatizado, e aqui a gente pode falar de atendimento, telemarketing, recepcionista, entrega, tudo isso começa a ser robotizado. Claro, ainda não é uma coisa imediata, mas vai se encaminhando para essa direção. Oi? Optimus, o nome do robô. A Rô me falou. E se você for analisar, né, tá bem próximo, porque, por exemplo, eu vou pegar um monte o mundo todo, olha, fala, a gente vai começar a ter uma renda básica universal. Qual que é o brasileiro que não vai querer receber isso daí? E quando você dá dinheiro pra pessoa, você fica dependente da pessoa. Né? Porque, ele vai colocar uma decisão lá pra todo mundo aceitar, o mundo todo. Aí será que pode surgir uma nova ordem que comanda o mundo todo? Aí? Não, a questão é que, se você pegar um país como Coreia do Norte, ou mesmo como era a União Soviética,
ou como é qualquer país que tem um custo alto para o Estado, porque tem que manter aquela população recebendo sua raçãozinha ali e tal, e ela não é economicamente produtiva, como deveria ser, dentro de uma economia orgânica e tal, você vai chegar num ponto que você vai ter que controlar a população, a quantidade de pessoas que tem ali, porque senão o Estado não dá conta. Então, basicamente, a renda básica universal é literalmente você ter que controlar quantas pessoas vão poder nascer, quantas pessoas o Estado vai dar conta de sustentar. Então, aí você entra de fato num nível de controle total. Então, eu vejo dessa forma, né? Olhando assim pro que se desenrola. E parece que a gente já tá bem próximo, né? Uma outra pergunta que eu queria fazer para você é sobre o grupo de Bilderberg. Eles comandam o mundo, professor? O clube de Bilderberg... É o clube, né? Eu falei grupo, mas é o clube. É já chamado clube até por isso, né? É uma reunião que tem todo ano, onde eles reúnem entre 120 e 150 pessoas do altíssimo escalão. E você tem ali políticos, mega empresários, né? Por exemplo, o Zuckerberg já participou, às vezes artistas, às vezes autores intelectuais, líderes religiosos. Então, eles trazem uma elite de várias áreas da sociedade, e eles discutem a portas fechadas e não publicam o que foi discutido. Basicamente, diferente de uma reunião da ONU, por exemplo, ou de uma reunião qualquer que for aberta, né, um fórum aberto, não é divulgado, não é difundido o que eles conversam. Então, é uma conversa a portas fechadas, onde eles debatem temas ali relacionados à sociedade, ao mundo, às agendas que eles consideram mais importantes naquele momento de serem abordados. Então, assim, não tem como dizer assim que eles comandam o mundo completamente, né? Então, mas assim, eles exercem influência, com certeza, né? Eles discutem aquilo que é relevante e eu me preocuparia mais com quem é que seleciona essas pessoas, né? Então... Aí que é o que manda mesmo, né? Porque as pessoas que são chamadas ali, elas já estão num nível abaixo, né? Dos que estão chamando. Mas será que esse clube de Bilderberg é oriundo daquelas 13 famílias lá que o pessoal falava que comandavam o mundo, os Rockefeller, Rothschild, né? Sim, tem relação sim, né? Com certeza. Essas famílias, elas estão relacionadas a todo o processo evolucionário. Todo o processo que a gente chama de nova, né? Ordem, enfim. E esse processo todo, na verdade, não é nova, é a antiga, né? Essa ordem está caindo, é preciso que as pessoas não estão entendendo isso. Elas estão achando que vai chegar essa nova ordem. Mas, na verdade, a ordem que está chegando é a próxima. Essa aí que eles estão, tá todo mundo apontando o dedo e com medo, os globalistas, não sei o quê. Essa é a que está caindo, é a ordem liberal estabelecida desde o século XVIII. Basicamente, desde das revoluções. Se consolidou no século XIX, cresceu no século XIX bastante, se consolidou completamente no século XX, atingiu seu apogeu e agora ela entra em declínio. E a questão é, o que vem, qual é a verdadeira que está chegando aí? Se tem uma nova, não é essa, porque essa não é mais a nova. Essa não é a nova há muito tempo. Então, a verdadeira nova que está chegando aí, provavelmente é aquilo que a gente está vendo se desenhar no mundo, que eles chamam de multipolar, onde vai ter um retorno a certos conceitos que não são mais praticados, né? Talvez conceitos de reinos, de impérios. As coisas estão mudando, na verdade. E a questão é que o que está vindo aí de novo não tem como ser aquilo que já estava estabelecido. Porque então não é novo. Verdade, faz sentido. A nota de $1 está aí há muito tempo. Quanto tempo tá aí, né? Eu não sei quando que ela foi fundada, essa nota aí, quando que ela começou a ser utilizada nesse padrão, com esses símbolos e tal. Mas o sistema em si, ele tá desde as revoluções liberais. Então a ordem que a gente vive é o sistema liberal. Já. Essa não é a nova ordem, essa já tá virando a velha, basicamente. Então essa já é a estabelecida. A questão é que está sendo galgada uma substituição. E essa substituição, aí sim eu acredito que ela tem raízes ocultas bem profundas ali, falando de ocultismo mesmo, né?
Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo